Olá, bem-vindos ao canal Camila Farmas e hoje nós vamos começar a segunda entrevista com a Fernanda sobre tópicos relacionados à análise de risco aqui no canal Camila Farmas na série Bastidores na Saúde. Nós já temos um vídeo completo com uma entrevista com a Fernanda que trouxe para a gente a contextualização da análise de risco dentro do cenário farmacêutico como um todo, mas principalmente o quanto a análise de risco ela é importante dentro da logística. E esse tema, ele só está começando. Para quem atua no setor, vai concordar comigo. Nós estamos dando os primeiros passos para conhecer melhor os nossos processos logísticos e implementar essa famosa gestão de riscos dentro destes processos. Bem-vinda, Fernanda, de volta ao canal. Obrigada, Camila. Imagina, é um prazer estar aqui com você sempre. E hoje nós temos um tópico, Fernanda, muito importante, que gera muita dúvida e tem muita gente que acha que ele é muito difícil. Quais são as ferramentas, metodologias que nós podemos utilizar para implementar a análise de risco? Nós já falamos no vídeo anterior e se você perdeu, o link dele vai ficar aqui no descritivo deste vídeo. Quais eram as etapas para a implementação do gerenciamento de risco na empresa? Mas não tem como falar das etapas sem falar das metodologias e das ferramentas disponíveis. Existem diversas ferramentas no mercado, existem manuais e guias que a gente pode consultar para isso, e é isso que a Fernanda vai trazer um pouquinho para a gente aqui hoje. É isso aí, Camila. Realmente existem muitas ferramentas, mas o que eu quero trazer é o seguinte: para o que a gente está discutindo, que é a implementação na logística, né? Eu oriento muito a utilizar o FEMEA. O FEMEA, assim como outras ferramentas, elas estão descritas lá no guia da Anvisa e também no ICH. A gente já falou disso outras vezes, mas é a base que a gente traz, né, essas informações. E o FEMEA também, uma coisa que eu queria trazer importante é que ele não é exclusivo da área farmacêutica, ele vem de outras áreas, né, de segurança financeira, ele é utilizado em várias outras situações. Ele é uma ferramenta bem conhecida, né? Quando a gente procura na internet, por nome. Exatamente. Não é que todo mundo sabe utilizar, mas ele é bem conhecido por nome. Aí que eu queria chegar. Quando a gente decide por usar o FEMEA, então, como ele já é conhecido pela sua eficiência mesmo, pela eficiência da ferramenta, já gera credibilidade. Então, utilizar essa ferramenta já é um acerto. Vamos dizer assim, ela é uma ferramenta que vai trabalhar de forma preventiva, que eu vou conseguir ter as visões, né, para analisar os riscos, as várias visões para analisar o risco, e quando eu vou falar um pouquinho mais, eu consigo, inclusive, analisar preventivamente a redução dos riscos, ter o controle dos riscos. Então, é uma ferramenta que vai me gerar um acerto. Existe outras? Existe. Existe árvore de decisão, eu já ouvi bastante falar sobre ela. Né? Até a análise SWOT, de uma forma simplificada, também já vi acontecer, sim, né, de sim, ser utilizada como uma análise, mas ainda assim, ouvindo dentro do mercado, né, mais propriamente na área farmacêutica, que é onde eu mais participo, ainda eu acredito que o termo FEMECA, e às vezes tem até uma variação, né, FEMEA-FEMECA. A gente tem uma diferença quando a gente fala dessa nomenclatura? Tem uma ferramenta que é o PHA. PHA. Que é uma boa ferramenta, porque ela não identifica a detectabilidade, mas ela é para ser usada numa fase assim, onde eu não tenho muita informação. Ah, entendi. Então, nossa, assim, pode ser uma possibilidade também. É uma boa possibilidade. Outra possibilidade que pode ser utilizada para nós é o próprio planilha de riscos e filtros.
né? Então, você mesmo pode definir os critérios ali, né? Desde onde que ele você seja vai, efetivo e consiga trazer a você informação, padroniza. o importante é ter a informação padronizada numa ferramenta, seja ela qual for. E aí, no final, você vai ter um somatório que vai te gerar ali um nível, um impacto, um nível de prioridade. Então, aí, a partir daí, você consegue tomar decisões. Então, você mesmo pode construir a sua ferramenta. Então, assim, Olha, que existem interessante. várias possibilidades. Essa oportunidade eu acho muito relevante, que a empresa ela pode adaptar as ferramentas, desde que ela consiga dar uma robustez para o que ela está fazendo, ela vai ser aceita, desde que você consiga apresentar isso para um cliente, para uma inspeção sanitária, e até mesmo dentro da sua própria empresa, que você consiga defender aquela ferramenta, por que você montou daquele jeito. Por exemplo, vou te dar um exemplo rápido. Quando você está ali no armazém, você tem N equipamentos, seja de ar-condicionado, de utilidades, equipamentos de processo também. Você pode definir, aí você faz uma lista, né? Você vai listar todos os seus equipamentos e você precisa definir prioridades. O que eu qualifico, o que eu não qualifico, o que eu calibro, o que eu não calibro. Já vi esse cenário acontecer. Então, isso você faz uma definição pela matriz do de risco. números, né? Você vai fazer uma definição de criticidade ali, e no final, a partir daqueles números, né? Você vai elencar o que você vai qualificar, né? E o que você não vai precisar qualificar. Entendi. Né? Você pode, por exemplo, numa matriz onde você está tomando decisões em relação à qualificação de fornecedores, por exemplo, você pode definir quais os fornecedores que eu vou, a partir, né, dos resultados do peso de cada coisa que eu estou analisando ali. O que eu vou auditar, o que eu vou fazer uma análise só documental, o que eu vou fazer uma análise de indicador, vou definir. Então, assim, eu vou elencando vários critérios e definindo como que eu vou agir frente a cada um, tendo em vista o risco no meu processo, o impacto na qualidade do produto. Então, várias questões ali eu posso definir como critério e, ao final, definir qual que é o nível de priorização que eu preciso. Eu ouvi isso recentemente num curso que eu fiz sobre qualificação de fornecedores para a indústria farmacêutica, e ele falava muito dessa questão da análise do risco dentro do processo. Então, na verdade, a análise do risco está dentro de tudo, né? Uhum. Agora, me conta uma coisa. É difícil preencher a ferramenta, dar os graus ali de detectabilidade, de ocorrência. É difícil chegar nessas conclusões no preenchimento da ferramenta? É um pouco difícil no sentido que você tem que discutir esses números, né? Por quê? Porque eu, como qualidade, eu tenho uma visão do processo, você, como dono do processo, tem outra visão. Então, o risco que eu enxergo não é o mesmo que você, não é o mesmo que a pessoa do regulatório, não é o mesmo que a pessoa da segurança. Então, assim, e eu preciso chegar num consenso. Então, porque você vai ter que definir uma numeração para poder fazer a tabulação. Essa discussão que é o desafiador, né? Então, assim, eu sozinho posso lá e definir um número lá, que na minha visão é o que é o certo, mas de fato, para a empresa como um todo, não é aquele lá a melhor classificação, entende? Então, no meu ponto de vista, é essa discussão aí que é o mais desafiador. Essa é a mais desafiadora. E eu acredito que também seja importante a gente trazer aqui nessa contextualização que essa ferramenta ela não pode estar solta. Né? Ela tem que estar prevista dentro de um procedimento, e como você vai atribuir até essa numeração, né, para você chegar nesse grau de risco maior, que esses são padrões comumente definidos dentro desse procedimento. Estou correta? Corretíssima. E eu gosto muito de orientar que essa é uma régua, eu coloco como uma régua, né? A definição dessa régua, eu posso definir com cada empresa. Cada empresa pode definir a sua dentro de um determinado processo. Eu acho que não cabe muito aos critérios que eu utilizo dentro de um processo produtivo, por exemplo,
usar trazer a pro mesma logístico. regra para o logístico. Eu acho que não dá muito certo em relação às probabilidades de ocorrência, às severidades propriamente dita. Então, assim, São 3 parâmetros, né? e a detectabilidade. Detectabilidade, ocorrência, E a severidade. severidade. Tá. Isso. E aí, eu gosto de simplificar um pouco, Tá. né? Normalmente, na ferramenta, ela tem 5 critérios, eu caio para 3. Em números, 5, 4, 3, 2, 1, eu caio, né? Eu tiro os intermediários para simplificar um pouco mais Tá. e as pessoas conseguirem desenvolver Aplicar um pouco ali. mais. Tá. E aí a gente define quais são os critérios ali, que é alto, médio e baixo, para aquele processo logístico, entendeu? Quando é que a severidade é alta? É alto, médio e baixo. Aí eu defino os critérios e aí na discussão a gente sempre vai ter aquela régua. Isso. Você Eu entende? eu acho importante, né? A gente até trazer bem rapidamente aqui. Quanto mais severo, mais riscos nós temos ao comprometimento efetivo, né? De um A processo lá do paciente final, por exemplo. A severidade tem a ver com impacto. Severidade com impacto. Tem a ver com impacto. A classificação final é a multiplicação de da tudo severidade com a probabilidade. Se eu tenho algo muito severo, com a probabilidade muito alta, isso pode acontecer todos os dias, toda semana. E com a detectabilidade baixa, eu não consigo detectar isso fácil, aí eu vou ter um risco altíssimo. Porque eu acredito que a detecção é que ajuda a baixar o risco, se você tiver chance, né, de você detectar bastante. rapidamente, ela tem uma chance ali de Vou te dar avaliar. um exemplo assim, que a gente discute o tempo todo no transporte, que é o monitoramento. Com o certeza. monitoramento me dá detectabilidade alta. Pronto. Você consegue já reduzir ali. Minimizou o risco, sim. Muito mesmo. Nossa, olha só. Então, é difícil, né? Não é uma tarefa fácil, mas precisa se definir uma ferramenta. Por mais que existam N possibilidades, tem a chance da empresa poder adaptar a ferramenta dela, mas a gente tem ali ainda no FEMEA ou no FEMECA, né? Uma ferramenta mais robusta, vamos dizer assim, Isso. mais conhecida, mais padronizada, né, para que seja implementada. Então, acho que a gente pode dar um resumo para quem estiver implementando. Siga nesse conceito inicial. Depois daí você pode migrar para outros modelos, você pode aprender mais sobre outros modelos, mas comece com uma ferramenta eventualmente já padronizada para te ajudar até encontrar formas de como usá-la, né, de como implementá-la. E por último, Fernanda, um tópico que eu entendo assim como primordial, de que esse processo de análise do risco e gerenciamento do risco como um todo, não basta você ter só a ferramenta. Depois que você preencheu essa ferramenta, existe um relatório que precisa ser preparado, né, com base em tudo isso que foi analisado dentro da ferramenta, porque a ferramenta por si só, ela não conclui o processo, correto? Correto. Ele me dá toda a base, né? Toda a base, exatamente. Toda a discussão ali. Mas o relatório me dá um resumo e é onde os envolvidos, né, toda a equipe envolvida, ela vai assumir, ela vai ter a ciência, né, do residual, vamos dizer assim, dos riscos que estão ali. Então, eu posso voltar, eu posso a partir daí voltar e rever o risco, diminuir ainda mais, ou eu posso, não, vou aceitar assim mesmo e vamos ver, né, na próxima, de repente, mais para frente a gente revisa isso de novo, mas que todos ali estejam cientes, né, daquele residual que ficou, né, naquilo que eu estou aceitando como risco. Eu acho que isso é o que ajuda deixa a fechar ali o trabalho mais robusto, mais completo, vamos dizer assim. Exatamente. Conhecimento do processo, ciência do processo e dos riscos que eu tenho ali no meu processo, na minha empresa, né? E que vai gerar ou não um impacto. Então, isso acho que é o que se espera mesmo, né? E aí é onde eu consigo pensar na redução daquilo que realmente é muito impactante. E uma coisa importante, minimizar o risco ou aceitar o risco não quer dizer que eu estou resolvendo o problema ou eu estou tipo assim, como é que eu posso te explicar melhor? Eu estou conseguindo
cobrir aquela norma regulatória. Ah, tá ok. Às vezes, eu posso reduzir o risco, ou às vezes eu posso discutir aquele risco ali, mas não quer dizer que eu resolvi o problema, entendeu? Tá. Então, assim, Às vezes a empresa vai aceitar trabalhar sob determinado risco. Exatamente. E isso é muito comum, né? Ainda é comum para alguns pontos, claro. Se a empresa estiver aceitando trabalhar com risco alto, realmente ela está ali passível de um comprometimento até legal. É comum, né? Mas não é documentado. Ah. E também, assim, às vezes é comum, mas a gente precisa, se é algo regulatório, eu não posso assumir o risco. O risco? Tem risco que não é assumível, vamos dizer assim. Então, assim, tem muitas coisas, tem algumas nuances aí, mas... Por isso o regulatório precisa participar também desse processo, né? E ele se sobrepõe, né? Ele se sobrepõe. Tem que se sobrepor. Sim, deve. Então, é isso. Eu acho que, no geral, ele vem para nos auxiliar, né, a tomar decisões que possa nos ajudar a priorizar, a focar, né, os nossos esforços naquilo que realmente é relevante. A ferramenta vai servir para isso. Mas não como um todo. Não como. Resolvi aquele problema. Preenchi a planilha regulatório. Exatamente. Fernanda, muito obrigada por essa contribuição. Foi ótimo. Acho que a gente até trouxe mais do que a gente tinha se proposto a falar sobre esse tema, porque ele é muito importante e gera muitas dúvidas. Se você ainda tem dúvidas sobre ferramentas, sobre o FEMEA, sobre como você pode implementar, deixa nos comentários desse vídeo, porque eu, junto com a Fernanda, a gente vai trabalhar para responder as suas dúvidas. E não se esqueça, nós temos um próximo vídeo que vai falar sobre como construir um plano de ação eficiente, porque depois que você preencheu todas as informações da ferramenta, você precisa formar um plano de ação para isso. E como você vai fazer isso? No próximo vídeo você vai saber. Até!